Bom, para iniciar essa nossa análise textual de hoje, o foco recai sobre um fragmento antigo e incrivelmente rico, a primeira carta de Pedro, ali no capítulo 1. Sabe, quando a gente observa a estrutura dessa passagem, nota rapidinho que não é só um monte de afirmações soltas. Na verdade, tem uma arquitetura impressionante operando aqui, construindo uma ponte mesmo entre o divino e os nossos comportamentos mais práticos. É um estudo fascinante sobre contrastes. O texto aborda de frente aquela tensão clássica entre o que é temporário e o que foi desenhado para durar. A lógica avança numa sequência super amarrada. O nosso objetivo agora é justamente desmembrar essa estrutura toda, para visualizar de forma bem clara como esses argumentos fundamentam uma jornada que vai daquela fé essencial até uma reflexão super profunda sobre a nossa própria mortalidade. Ok, vamos mergulhar nisso. Essa é uma metáfora visualmente muito contundente que tiramos lá do versículo 24. É praticamente impossível ignorar o peso dessas palavras, né? A humanidade inteira, com todo o seu ego, com os seus grandes feitos, que o texto engloba como toda a sua glória, é reduzida à fragilidade de uma flor comum, uma flor que inevitavelmente murcha e cai. E olha, começar a reflexão por esse ponto serve como um gancho e tanto. Mas do ponto de vista estrutural, essa poesia tão cortante atua, na verdade, como o grande clímax retórico da passagem, porque, para chegar a uma afirmação tão absoluta sobre a nossa efemeridade e fazer com que ela aterrisse com força total, o texto construiu, passo a passo, um alicerce lógico formidável nos versículos anteriores. A base da esperança, estabelecendo os fundamentos. Antes de chegar naquela beleza meio trágica da metáfora sobre a relva, o texto precisa estabelecer os seus alicerces. É literalmente como construir um prédio. Não dá para erguer as paredes da moralidade prática sem antes firmar uma base super sólida lá no subsolo. E essas premissas ficam evidentes no versículo 21. Aqui, uma ação divina específica é posicionada como a âncora absoluta para a experiência humana. O texto detalha uma equação muito clara. A crença acontece, a ressurreição entra como evento central, e isso é seguido pela glorificação divina. Tem um de modo que é aí no meio. Ou seja, como consequência direta dessa ressurreição, a fé e a esperança encontram finalmente um lugar seguro para existir. Sem essa intervenção inicial, a fé humana simplesmente não teria um objeto sólido no qual se fixar. O que a gente percebe é que tudo o que vai ser exigido depois em termos de ética e comportamento depende vitalmente da aceitação dessa primeira premissa. O caminho do amor, a reação em cadeia. Vamos avançar e ver como isso se constrói. Uma vez que essa base teológica está ali, concretada, a contemplação puramente intelectual sai de cena e dá lugar a uma demanda inegociável por ação concreta. A esperança teológica atua como um verdadeiro catalisador. O versículo 22 revela uma engenharia interna fantástica, funcionando quase como um algoritmo de comportamento. O passo 1 é a obediência à verdade. Seguindo o raciocínio da passagem, a aceitação dessa verdade gera um efeito imediato, que é o passo 2, a purificação da vida. Mas atenção, essa purificação não é o objetivo final, ela é só um meio para um fim. E esse fim é o passo 3, o amor fraterno sincero, de todo o coração. É uma progressão notável, não é? Vai de dentro para fora, começa no intelecto, passa para o afeto e culmina numa ação interpessoal muito profunda. A semente imperecível, o mecanismo da mudança. Quando a gente chega no versículo 23, surge uma questão estrutural super fascinante. Pensa bem. Como, exatamente, se adquire a capacidade de viver aquele amor sincero exigido no passo anterior? A passagem responde a isso saindo do o que deve ser feito e indo direto para o como é possível fazer isso. Então, o ponto crucial é compreender a oposição que é criada aqui. Para que uma transformação tão profunda aconteça de verdade, ela requer uma nova origem, um novo tipo de gênese. O texto nega explicitamente o uso de uma semente perecível, o que é uma referência bem clara à nossa biologia, que inevitavelmente termina no envelhecimento. Em oposição total a isso, apresenta-se a semente imperecível, que é descrita como a palavra de Deus, viva e permanente. A lógica é que um amor duradouro e puro só pode ser gerado se a força motriz que dá origem a ele também for totalmente imune à decadência. O contraste da eternidade, a grande metáfora. E é exatamente a introdução dessa ideia de algo permanente que prepara o palco final, colocando lado a lado as duas forças em jogo. E isso ilustra de forma brilhante a dicotomia central do texto. A jornada dá uma volta completa e retorna para aquele clímax poético inicial. A oposição aqui é absoluta e intransponível. Do lado esquerdo, a gente tem o domínio do tempo e da deterioração. A relva e a flor dela representam tudo o que a humanidade é e tudo o que ela consegue alcançar. Já do lado direito temos o contraponto perfeito, a palavra, que não obedece a nenhuma lei da botânica ou da mortalidade. O texto declara categoricamente que ela permanece para sempre, atuando como aquela semente imperecível que a gente acabou de ver.
A força desse contraste serve justamente para exaltar a segurança absoluta do alicerce no qual a fé foi ancorada. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é a forma como ele resume com precisão o fluxo lógico de toda a passagem. Sabe, não há peças soltas. O texto começa lá na estratosfera da teologia, falando sobre a ressurreição e a esperança em Deus. Logo em seguida, ele desce com força para o chão da realidade humana diária, exigindo a purificação e um amor interpessoal radical. E, por fim, o texto amarra essas duas extremidades utilizando o cabo inquebrável da palavra eterna. É essa permanência que garante que a esperança não seja em vão e que o amor humano tenha de fato uma fonte inesgotável para se sustentar. É uma integração magistral entre teoria, prática e promessa existencial. E para fechar a estruturação dessa obra milenar, surge uma provocação filosófica incontornável. A passagem não se contenta em apenas despejar informações, ela tensiona a realidade contemporânea. Quando a fragilidade das nossas realizações fica escancarada, ou seja, quando a gente entende que cada triunfo secular e toda a nossa glória são lá no fundo só uma flor destinada a murchar e cair, qual passa a ser o verdadeiro motor do comportamento ético? O texto sugere que ao ancorar a identidade e as ações numa semente imperecível, encontra-se a única maneira de viver um amor que realmente transcende a decadência natural das coisas. Fica assim o convite para uma análise profunda sobre o que de fato tem sido utilizado como alicerce para construir a própria existência. Uma reflexão poderosa sobre onde residem as verdadeiras fundações da esperança.